Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom ter vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que até hoje a gente não falou aqui no nosso programa, mas que ele é muito importante no sentido da saúde pública, que são as zoonoses. As zoonoses e o impacto na saúde pública. E quem vai fazer esse bate-papo aqui comigo, aqui no Papo Saúde de hoje, e vai conversar com você aí de casa também, é o professor Dr. Luiz Carlos Kreutz, ele que é médico veterinário e ele é doutor em microbiologia e também em infecções, né? Sabe tudo sobre essa área. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Alessandra. Realmente o tema é extremamente importante e deve ser abordado e trazer as devidas informações para a população. E para a gente começar esse nosso conteúdo de hoje aqui na NGTV, eu quero que o professor, então, contextualize para a gente o que são as zoonoses, para que você também saiba aí em casa, e como que elas são classificadas, como que essas zoonoses são classificadas para as pessoas que estão nos acompanhando entender um pouquinho. Muito bem. Zoonoses são doenças que ocorrem naturalmente ou são transmitidas naturalmente de animais para pessoas. Esse é o termo clássico determinado pela Organização Mundial da Saúde. Dentro dessas zoonoses, nós temos dois termos. Um chamado de antropozoonose, que são as doenças primariamente de animais e que são transmitidas para as pessoas, como é o caso da raiva. E também temos as zooantropozoonoses, que seriam as doenças de pessoas que podem ser transmitidas para os animais. Nós devemos lembrar que as pessoas também têm doenças que podem ser transmitidas para os animais. Não são muitas, mas um exemplo clássico é a tuberculose humana, que pode atingir bovinos e suínos e se propagar entre eles. Olha só que interessante, essa informação é nova para mim e para você também de casa com certeza. Professor, quais que são os tipos mais comuns assim, de zoonoses que existem hoje aqui no Brasil? Olha, nós temos diversas zoonoses e diversas etiologias, ou seja, diferentes tipos de micro-organismos que causam essas zoonoses. Hoje, por exemplo, está em alta a questão da dengue, né? Que a dengue é uma doença animal, a febre amarela. Nós temos um vírus novo surgindo, que é o vírus Oropok, né? Ou Oropoche, que alguns mencionam dessa forma. Nós temos doenças clássicas como a tuberculose, que é um problema, a toxoplasmose, leptospirose, doenças de Chaga, leishmaniose. Nós temos alguns tipos de doenças também que são transmitidas muitas vezes pelo contato com pequenos animais, né? Como a doença da arranhadura do gato, por exemplo, o bicho geográfico. Então, assim, a lista é muito grande e elas ocorrem em maior ou menor quantidade em diferentes locais e diferentes regiões do Brasil. Além daquelas clássicas doenças alimentares ou as gastrointestinais, as intoxicações alimentares, né, que são causadas por bactérias ou por toxinas produzidas por bactérias que normalmente estão presentes em animais. Quem nunca, né? Quem nunca teve uma doença gastrointestinal que foi causada, né, por uma dessas bactérias? É muito comum. É comum. Inclusive, é um cuidado que nós temos que ter sempre que a gente for consumir algum alimento que tenha alguma origem não muito bem determinada ou conhecida. Agora, por exemplo, com a vinda do verão e esse maior fluxo de pessoas para locais turísticos, por exemplo, a venda de alimentos, muitas vezes que em função do calor não estão bem preservados, crianças brincando na praia que sentam no chão onde haviam cães muitas vezes passeando e que muitas vezes urinam e defecam nessas areias e as crianças sentam, colocam a mão na areia, botam a mão na boca, ou ainda o tal do bicho geográfico, né, que é uma larvazinha que penetra na pele e fica migrando ali, causando lesões, né? Depois, quando os pais vêm para casa e vê a criança com algumas lesões, não sabe o que é, né? Então tem que, obviamente, ter esse cuidado, né? Todas essas formas que você falou são formas de contaminação? São formas de contaminação. De uma forma geral, assim, nós podemos definir que a transmissão dessas doenças elas ocorrem por
praticamente todos os meios possíveis. Nós podemos pegar uma zoonose pelo ar, porque muitos desses micro-organismos estão presentes no ambiente, é o caso da tuberculose bovina, no caso pode ser transmitida para as pessoas que estão manipulando os animais. Nós podemos pegar uma zoonose pelo contato com a saliva, com as fezes de cães, gatos, através da ingestão de um alimento que está contaminado pela saliva ou pelas fezes, ou pela urina, né? O clássico da questão de você beber um refrigerante direto da latinha e que na borda da latinha havia urina de ratos, por exemplo, né? Também pela mordedura de animais, né? Às vezes pelo arranhão de gatos também pode ser transmitida algum tipo de doença, e obviamente pelo consumo de alimentos contaminados com algum tipo de bactéria, o clássico, né? Os ovos contaminados com salmonela, que é um exemplo clássico, nem todos estão, mas é um mecanismo, e também pela mordedura de animais com alguma doença, ou então ainda pelos insetos hematófagos, né, o caso dos mosquitos, né, que transmite uma variedade muito grande de doenças. Olha só, é muito fácil, hein? É fácil. É muito fácil ser contaminado com uma zoonose. Exatamente. E o que essas zoonoses, enfim, todas essas doenças, porque são muitas, né, são muitos tipos, elas impactam na saúde pública? Por que elas impactam? Olha, existe uma estimativa da Organização Mundial da Saúde que globalmente, eu vou dar um número aqui que vai impressionar, globalmente 2 bilhões de pessoas são expostas ou entram em contatos com micro-organismos que causam doenças em animais. Então, possivelmente nós já entramos. No entanto, desse total, o que resulta em doença grave ou que resulta em morte é muito pouco. É pouco em relação ao tanto que ocorre, mas a Organização Mundial da Saúde estima que 2 milhões de pessoas por ano morrem em função de alguma zoonose. Então o número é alto, é baixo em relação aos 2 bilhões, né? Mas é impressionante os números, né? E se nós pensarmos de uma forma prática, nós vamos perceber que nós nos expomos diariamente a algum produto, algum animal, nós todos temos animais em casa, né, que poderia eventualmente causar algum tipo de doença. Eu ia comentar justamente sobre isso, né? As pessoas têm muitos animais em casa, praticamente todas as casas têm um animal. Exatamente. É difícil uma casa que não tem. A casa que tem, às vezes, não tem um só, tem 2, 3 ou mais, né? Então, realmente fica muito fácil, né, ter essa contaminação. Mas também fica o alerta para quem tem a necessidade do cuidado. Exatamente. É muito importante. Exatamente. É importantíssimo, né, nós mantermos os cuidados com a vacinação dos animais, né? Porque tem algumas dessas zoonoses, algumas dessas doenças que ocorrem em cães, principalmente, por exemplo, a leptospirose. Existe uma vacina para leptospirose, assim como existe vacina para leptospirose em bovinos, né? E para outras doenças, por exemplo, causada por parasitos, como é o caso da doença do bicho geográfico, né? É uma larva que pode ser combatida pelo uso de vermífugos. Então, você fazer o tratamento correto dos seus animais de estimação é extremamente importante. A doença da arranhadura do gato é uma questão, muitas vezes, de higiene também do próprio gato, né? Que mantém ele limpo, com as unhas limpas. E para quem vive no meio rural, por exemplo, e que trabalha com animais, bovinos, suínos e outras espécies, é importante também fazer o diagnóstico, por exemplo, da tuberculose, dentro daqueles programas que todos os municípios, os estados possuem, inclusive no Ministério da Agricultura possui esse programa, a vacinação e diagnóstico da brucelose bovina, né? Existem estudos, não no Brasil, mas em outros países, que mostram que o número de pessoas com brucelose numa determinada região está diretamente relacionado ao número de bovinos com brucelose e ao número de surtos de brucelose dentro de uma determinada região. Então, você fazendo o controle da doença nos bovinos, você elimina a doença nas pessoas. E tem vários outros exemplos, enfim, é incrível, né? Como a gente poderia trazer mais exemplos sobre isso. Olha que interessante, né? Realmente a necessidade do cuidado para ter esse controle, que eu acho que é o mais importante de tudo, né?
do que você ter um tratamento específico para a pessoa que tem a doença, não. É cuidar do animal para que ele não tenha essa doença. Exatamente. E também, obviamente, que nós muitas vezes vivemos num dilema, né? Nós queremos ter um pet dentro de casa, nós queremos que nossos filhos tenham contato com esse pet, mas ao mesmo tempo nós sabemos que é inevitável que ele vai entrar em contato com a saliva ou muitas vezes com as fezes dos cães. Então nós temos que sempre ter esse cuidado, esse monitoramento para que a gente evite algumas doenças, né? A higiene com os animais de companhia é extremamente importante, né? A busca por profissionais da área veterinária que possam fazer o acompanhamento desses animais. Afinal de contas, eles estão dentro das nossas casas, né? Também, quando se for consumir alimentos, por exemplo, sempre comprar alimentos de origem conhecida, com fiscalização adequada, para garantir que sejam oriundos de animais saudáveis, né? Esse é o ponto, que o animal deve estar saudável para fornecer o alimento que nós necessitamos, né? Professora, né, a gente já contextualizou um pouquinho o que é a zoonose, já falou do número exorbitante, né, de pessoas que são contaminadas, mas quais que são os grupos populacionais que são mais vulneráveis a terem esses tipos de doenças que são as zoonoses? Essa é uma pergunta bastante importante, porque um dos grupos de maior risco são os veterinários. Obviamente, porque nós estamos trabalhando com os animais e muitas vezes nós estamos trabalhando de uma forma muito íntima, né? Por exemplo, nós temos todo o trabalho dentro da medicina veterinária de ginecologia, obstetrícia, inseminação artificial, né? Nós temos todo o trabalho de manipulação desses animais, nas clínicas de pequenos animais, desse contato íntimo. Então, os veterinários são um grupo de risco dentro da população. Outros grupos de risco são as pessoas que trabalham dentro dos frigoríficos, por exemplo, na manipulação das carcaças do alimento propriamente dito. Então, eles são pessoas que estão mais expostas. Por outro lado, nós podemos pegar na população geral e identificar alguns grupos de risco, que são aqueles grupos que teriam algum comprometimento do sistema imunológico, ou seja, suas defesas não estão boas. Porque é importante lembrar que as zoonoses, embora a gente fique citando as mais clássicas, existem várias outras doenças que nos atingem e causam problemas somente quando os nossos mecanismos de defesa não estão funcionando 100%. Então, aquelas pessoas que têm algum grau de comprometimento da resposta imunológica, elas são grupos de riscos, né? Pode ser pessoas, no caso HIV positivas, que estão sem o controle da carga viral, por exemplo, pessoas que foram transplantadas, pessoas que estão com tratamento de algum tipo de câncer, pessoas muito novas, idosos, gestantes, né? E também, obviamente, nós podemos abordar esse tema de um outro aspecto, que seriam aquelas populações que, por questões da organização da nossa sociedade, elas estão localizadas em regiões onde a presença desses patógenos é maior. Ou seja, falta controle de roedores, falta controle de insetos, não existe saneamento, né? Existe enchentes ou águas que correm sempre que tem muita chuva e causam pequenos alagamentos. Tudo isso são fatores que colocam aquelas pessoas numa posição de suscetibilidade maior. Por isso é tão importante, né, que a gente fala de zoonoses, não tem como não falar sobre saneamento, sobre controle de populações de vetores, de roedores e assim por diante. Olha que alerta importante. Quem não conseguiu pegar, então, essa informação, volta lá, assiste o programa de novo, porque vale muito a pena esse alerta. Eu acho que é mais um alerta, né, do que uma informação em si, importante para toda a população. E nós tivemos recentemente, né, durante esse ano, as enchentes, né, e a questão da mudança climática e ambiental, ela também é um fator que favorece muito essa contaminação. De que forma que isso acontece? Por que teve tantos casos, por exemplo, de leptospirose, né, nessas enchentes? Exatamente. A leptospirose ela é
transmitida pela urina de algumas espécies animais, principalmente roedores, né? Não vamos culpar aqui cães e bovinos, porque vamos imaginar que eles são vacinados, mas se eles não estão, eles também podem ser portadores e ter a leptospira no rim e eliminar na urina. Então a urina, obviamente que com a água, ela se dissemina rapidamente e uma pequena quantidade de leptospira na água em contato com as mucosas pode causar infecção, ou ainda em contato com a pele através de microlesões que se exacerbam quando você está em contato com água por muito tempo. Então aí você tem você dá à bactéria uma oportunidade de infecção, né? De disseminação e de infecção. Além do mais, nós temos outros micro-organismos, né, que eventualmente estão presentes no solo, alguns parasitas, toxoplasma e outros tipos de larvas e cistos eliminados nas fezes que nesses momentos das inundações se espalham por toda a população. Sem falar em vários tipos de vírus, por exemplo, que são extremamente resistentes no ambiente, alguns tipos de adenovírus, vírus causadores da hepatite A, por exemplo, e que estão muitas vezes concentrados numa determinada região, sem causar muito problema, mas com essas enxurradas se espalham por vastas regiões, causando problemas nas pessoas, né? E também a questão de que essas chuvas, elas deslocam populações de animais, por exemplo, de uma determinada região para outra. Por exemplo, roedores que estão dentro de uma determinada região que foi alagada, eles acabam saindo dessa região, indo para outras regiões, muitas vezes procurando abrigo dentro das casas que não foram alagadas e ali acabam eliminando esses patógenos, né? E assim as coisas acontecem, né? Queimadas também, né? Tem quase o mesmo efeito, né? Muito interessante, professor. E a gente sempre fala, né, aqui no Papo Saúde, ele traz muito isso da prevenção. Quais são as principais, já citou algumas, né, mas quais são as principais medidas preventivas para evitar essa contaminação? Enfim, já falamos da questão da vacinação, que é importante, né, essa questão de prevenção especificamente, assim, mais um alerta novamente para quem está nos acompanhando. Olha, a prevenção existem aquelas zoonoses, como nós falamos, que podem ser prevenidas por vacinas. Então, isso é extremamente importante que você faça a vacinação adequada dos nossos animais de companhia e animais de produção, né? Para as pessoas também, sempre que for ingerir um alimento de origem animal, que faça devido ao cozimento de acordo com as indicações, né? E também pessoas que têm contato com os animais, né, que sempre têm o cuidado, né, que se acaso entrou em contato com a urina, com as fezes, faça a devida higienização das mãos, não colocar a mão, ou crianças principalmente, colocar a mão na boca do cachorro e depois colocar na boca, esfregar nos olhos, cuidado com pulgas e carrapatos em pequenos animais, né, para não passar para as pessoas, ou nesse sentido, né. E aí é uma questão básica de cuidado dos nossos animais, né? Com toda certeza. E existem políticas públicas que estão em vigor, ou enfim, né, que tangem esse sentido das zoonoses, que realmente tenham aplicação nessa parte? Sim, existem políticas tanto da Organização Mundial da Saúde Animal, quanto do Ministério da Agricultura, das secretarias estaduais e dos municípios, né? Então, todos, de certa forma, estão preocupados. Para algumas doenças, existem programas oficiais do governo federal ou do Ministério da Agricultura, que são aqueles do controle e erradicação da tuberculose e brucelose bovina. Esse é um programa que existe há muito tempo e tem dado efeitos fantásticos no controle dessas doenças, né? Assim, também existe esses mesmos programas para outras espécies animais, né, para suídeos, para herbívoros e para aves, né, dentro das secretarias estaduais, esses programas, e dentro dos municípios, né. Por exemplo, aqui em Passo Fundo nós temos várias iniciativas importantes, né, tem o portal PET, por exemplo, que traz todas as informações para as pessoas de como cuidar dos seus pets, né. Então, está público, está colocado ali. Tem a Secretaria da Saúde, que tem um programa, né, de vigilância de saúde do trabalhador, saúde ambiental, e que tem por objetivo basicamente fazer o controle de vetores, o controle de roedores, controle de animais peçonhentos, todos eles
que podem veicular algum tipo de micro-organismo, algum tipo de patógeno para as pessoas, né? E também tem programas, algumas iniciativas em coordenação com instituições de ensino superior, por exemplo, como a Universidade de Passo Fundo, programa de residência multiprofissional em medicina veterinária em saúde pública, que coloca profissionais residentes dessas áreas junto com o município para fazer justamente esse alerta, essa educação, esse cuidado com os pets para as pessoas, né? Uma coisa que eu não citei, mas eu gostaria de citar, por exemplo, muitas vezes a gente vai para alguns locais turísticos e a gente encontra muitos pombos, muitas pombas, né? Passo Fundo também tinha uma época que tinha, a gente não vê mais. Eles também, através das fezes, não somente das pombas, mas de outros pássaros, podem veicular doenças importantes, né? Por isso, também é importante que a população tenha ciência de que muitas vezes existe uma política pública que está tratando do controle de certos animais, mas é para o bem das pessoas, né? Não é porque nós não queremos os pombos caminhando na praça, nós não queremos que as pessoas entrem em contato com as fezes que possivelmente estão contaminadas e vão adoecer. E há muitos casos de pessoas, muitas delas com o sistema imunológico comprometido, já está numa situação difícil, se contamina por uma doença que não precisaria ter se contaminado e adoece, né? Então são coisas importantes e os municípios trabalham com isso justamente para proteger a população. Professor, como que acontece esse monitoramento? Existe uma ferramenta, uma forma, tanto na zona urbana, né? Já citou essa questão do controle, e na zona rural também. Existe? Existe sim, existem programas, por exemplo, dentro dos municípios que a prefeitura, muitas vezes através de convênios com veterinários ou cooperativas, ou a própria prefeitura faz o controle, por exemplo, de brucelose e tuberculose. E aí também já aproveita para o pessoal educar sobre a leptospirose, sobre as questões, outro pessoal que faz a questão do monitoramento das larvas de mosquitos, né, para evitar a dengue. A própria urbanização, por exemplo, assim, a limpeza dos terrenos baldios, né, que às vezes a gente não se dá conta, mas ela elimina a possibilidade de acúmulo de roedores, de insetos, ou então mesmo o controle de natalidade, né, de animais que se faz dentro dos municípios, principalmente cães e gatos, né, para os programas de castração. Eles têm por objetivo justamente isso, reduzir a população de animais, evitar que eles fiquem soltos no ambiente e reduzir a possibilidade de que eles transmitam doenças para as pessoas, né. E obviamente que dentro da Secretaria de Saúde existe o pessoal, né, que faz justamente esse monitoramento, mapeamento das zonas onde há uma maior probabilidade de ocorrência desses eventos, né, que nós falamos. O professor Luiz Carlos Kreutz, ele é doutor em microbiologia e em doenças infecciosas dos animais, isso, né? E, professora, eu gostaria de saber qual que é o papel dos profissionais da saúde e também dos veterinários nesse controle, enfim, né? Na verdade, é uma conscientização que precisa para ter o controle das zoonoses. Isso nós trabalhamos muito durante a graduação, dentro dos cursos de medicina veterinária em geral, né? O médico veterinário sai conhecendo zoonoses, ou a maioria das zoonoses, e medidas de prevenção, né? Então, nós queremos evitar que a doença ocorra nos animais e sempre que possível nós alertamos as pessoas a respeito dessas doenças. Então, nós estamos bastante engajados nisso, né? E também dentro das secretarias de saúde, por exemplo, dentro das secretarias de vigilância epidemiológica do estado, do município, sempre tem veterinários que trabalham na vigilância eu conheço veterinários que trabalham na vigilância da dengue, da raiva, da toxoplasmose, junto com outros profissionais da área da enfermagem, da medicina, questões que tratam da saúde pública, né? Porque são temas que são muito caros, digamos assim, para a população e que nós sempre temos que ter em mente que prevenir é melhor que remediar, né? Com toda certeza. Essas são doenças, boa parte delas preveníveis, né, que são possíveis de serem prevenidas, né, através de várias práticas, né? Nós temos aqui colocar elas
em prática. Em prática, juntamente com o poder público, né? Sempre que possível, né? Esse trabalho tem que ser conjunto, Tem que né? ser Tem que ser conjunto. conjunto da população, com o poder público, Exatamente. com a equipe de saúde, com a equipe veterinária também tem que ser um trabalho conjunto. Professor, quais que são as doenças emergentes e reemergentes que mais preocupam hoje? Olha, hoje nós temos algumas doenças bastante importantes. A tuberculose, por exemplo, é sempre um problema, até porque o micro-organismo está se tornando muito resistente aos antibióticos, aos tratamentos. Então, as doenças, os casos de tuberculose estão sendo muitas vezes mais difíceis de serem tratados, né? Nós temos a questão da dengue, por exemplo, né, que tem se espalhado bastante na última década, por exemplo. A própria questão da febre amarela, né, que é uma doença importante e que também tem se disseminado bastante. Esse vírus Oropoche, né, que é um vírus basicamente da região amazônica, que tem detectado focos aqui em Santa Catarina, por exemplo, né? A varíola do macaco, né? A tal da varíola do macaco, que não é do macaco, e que agora está num segundo surto, né? Com um segundo tipo de vírus. No Brasil continua o mesmo, mas em outros países ele está um pouco mais agressivo, porque é uma variante, né? E que é um problema que preocupou bastante, né? Mas felizmente a disseminação não foi tão grande. Então nós temos várias doenças, as próprias a influenza aviária, né, que é uma doença aí importante e que sempre surge. Ela é cíclica, né, ela surge, ela desaparece, surge novamente. Então nós temos várias doenças, né, que são bem importantes e que devem ser monitoradas, né. E para a gente finalizar, professor, né, já tivemos muitas informações sobre a questão do que é a zoonose, de como que a gente faz até com a prevenção. Quais que são os avanços tecnológicos e pesquisas mais recentes que ajudam nesse tratamento e também na prevenção das zoonoses? Para algumas zoonoses, nós temos as vacinas que estão sendo aprimoradas, por exemplo, né? É o caso da tuberculose. E também temos alguns sistemas de monitoramento, por exemplo, de regiões endêmicas para monitorar o foco. Por exemplo, hoje nós podemos facilmente coletar larvas de mosquito e imediatamente ver se essas larvas têm ou não o vírus através de tecnologias de diagnóstico molecular, por exemplo, né? E que esses serviços são feitos pelas entidades municipais na coleta de ovos e larvas dos mosquitos, né? E também na própria população de mosquito, né? Existe, por exemplo, um programa aqui no Brasil, liderado pelo Instituto Carlos Chaga e Fiocruz, que eles criam mosquitos em cativeiro. Olha só que interessante. Eles criam mosquitos em cativeiro e esses mosquitos são propositalmente infectados com uma bactéria. E depois esses mosquitos são soltos na natureza. E esses mosquitos com essa bactéria, a bactéria não faz mal para pessoas, tá? Ela não vai causar problema, porque é uma bactéria de mosquito, mas nem todos têm. Nem todos os mosquitos têm. Então a ideia é soltar esses mosquitos com essa bactéria, porque os mosquitos com essa bactéria, eles têm uma capacidade de transmitir o vírus muito menor do que o mosquito sem a bactéria. Então, digamos assim, essa bactéria, ao parasitar ou ao estar em contato com o mosquito, reduz a capacidade do vírus da dengue em se multiplicar no mosquito e passar para pessoas. Então a ideia é você, digamos assim, contaminar todos os mosquitos com essa bactéria para que os mosquitos deixem de transmitir o vírus para pessoas. Então é um avanço tecnológico. É tirar o potencial do mosquito. Exatamente, né? E aí tem outras pesquisas na área mais genética ainda, de encontrar, por exemplo, mosquitos que sejam refratários ao vírus da dengue, né, e que deixam de se contaminar e transmitir, né, porque ele, na verdade, é o grande vilão que acaba transmitindo o vírus de uma pessoa para outra e também para os seus descendentes, né? O mosquito transmite para as larvas, né? Então, se você conseguir cortar esse ciclo, em teoria, você acaba com a dengue associada à vacinação, ao diagnóstico. Em teoria, você conseguiria fazer isso. Mas aí também entra a questão, que foi bem levantada, as pessoas também precisam fazer o seu papel, né? Não basta nós termos políticas públicas, tecnologias, nós precisamos que as pessoas cuidem
e sigam sempre as orientações que são passadas pelas entidades públicas, né, no controle de roedores, insetos, enfim, tudo que é possível, né, porque não adianta tu ter uma boa vacina se você não faz o resto, né. Muito bem, tecnologia, inclusive, né, na questão do tratamento das zoonoses, elas também existem. Chegando ao final do nosso programa, né, o papo está muito bom, a gente já está chegando ao final, né, nos encaminhando. Quero agradecer muito a presença do professor Luiz Carlos Kreutz, ele que é doutor em microbiologia, professor da UPF, né, também doutor em doenças infecciosas de animais, conhece muita coisa sobre zoonoses e hoje trouxe muitas informações importantes aqui pra gente. Muito obrigada, professor. Vou deixar o espaço, então, para você deixar um recadinho final para quem está acompanhando o nosso Papo Saúde de hoje. É isso aí, obrigado pela oportunidade. É sempre importante nós ficarmos alerta, né, nós que temos pets em casa, todos os tipos de animais domésticos, né? A gente sabe que pessoas têm, além de cães e gatos, tem vários outros tipos, né? Pássaros também. Pessoas que trabalham no meio rural também sempre ter o cuidado. Buscar informações junto à Secretaria de Saúde dos municípios, do estado, junto aos seus médicos veterinários, junto às secretarias da saúde dos municípios, o pessoal da enfermagem, o pessoal da medicina, que estão sempre disponíveis aí nos postos de saúde, para buscar orientações e evitar um prejuízo maior, né? Então, se informar, digamos assim, é a dica, né? Vamos nos informar para que a gente não se contamine com um agente patogênico zoonótico. Muito bem, chegamos então ao final do nosso Papo Saúde de hoje. Quero agradecer mais uma vez ao professor, a você que esteve nos acompanhando aí da sua casa ou que vai ver, né, o programa que vai ficar gravado depois, a nossa equipe técnica, os nossos apoiadores e patrocinadores aqui do programa e, claro, aquele agradecimento especial de toda semana à equipe do Regison Cabeleireiros que me recebe com tanto amor e carinho para a produção do programa. Nosso próximo encontro é na próxima quinta-feira aqui na NGTV para mais um Papo Saúde e eu espero por vocês. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.